Olá pessoal, hoje eu gostaria de compartilhar um vídeo com vocês falando sobre construindo uma nova história no Canadá. Mas essa nova história não é baseada em mim, não é baseada nos meus desejos, não é baseada nas minhas vontades. Essa nova história é baseada na minha nova identidade, em quem eu sou em Cristo. O que acontece? O meu processo de imigração, eu estava vivendo junto ali, caminhando junto, um processo de conversão também. E ao longo aí do meu processo de imigração, Deus foi pedindo obediência, renúncia, né? Então eu fui vivendo ali um processo bem diferente de imigração. Eu sempre falo que foi um processo aí muito diferente, e ele foi deixando claro que era ele que estava conduzindo todas as coisas. Ele fez questão de deixar claro que era ele que estava me enviando para este país. E após que ele me tirou tudo, que realmente eu entreguei ali o controle da minha vida para ele, que foi, eu fiz o meu batismo ali, que foi um momento ali que marcou, eu realmente estou morrendo completamente para o mundo, eu entrego a minha vida por completo para ti. Então me ensina, né? Me ensina a ser a mulher que tu me criaste para ser, e vai moldando em mim o caráter de Cristo. Então ele foi fazendo esse processo, e após esse momento que eu realmente ali entreguei, que foi após isso que realmente o Plano Canadá aconteceu, ele deixou claro isso. Eu compartilho inclusive o meu processo de conversão e a condução do Plano Canadá em 4 vídeos aqui no canal. Vou deixar ele linkado, onde eu falo mais detalhes, então vocês podem conferir. E ali, após o momento que eu entreguei a minha vida para Cristo, que foi acontecendo, realmente chegou ali a residência permanente, e ele começou a trabalhar mais forte em mim, a minha parte interna, que começou ali em 2024. Então ele foi tirando as coisas externas e depois trabalhando a parte interna. E chegar aqui foi muito marcante esse novo ciclo da minha vida, porque chegar aqui no Canadá não foi chegar a Rose velha, foi chegar a Rose nova com uma nova natureza. E ele foi confirmando cada vez em mim, dentro de mim, a minha nova identidade, quem eu sou agora, né? Eu sou agora uma filha amada, né? Então a minha nova identidade me leva para uma vida totalmente diferente da que eu levava ali no Brasil, a vida velha que eu tinha antes de conhecer a Cristo. Então, antes a minha vida estava baseada em realizar as minhas vontades, os meus desejos. Eu estava entregue aos prazeres da carne, estava ali perdida, né, nos meus delitos e pecados. Então era tudo sobre mim, sobre eu, e a gente, né, tem aí os desejos egoístas. Então era uma vida completamente diferente. E receber essa nova natureza, chegar aqui com essa nova natureza, muda completamente aí o meu futuro, o que eu estou construindo a partir de agora. Inclusive esse processo, assim, quando eu tive esse encontro com Cristo e Deus foi ali abrindo os meus olhos espirituais, foi um grande choque, inclusive, de ver como que eu estava levando a minha vida, o quão distante eu estava dele. Eu estava ali fazendo coisas que o desagradava. Então foi ali um choque enorme de ver que quase os seus 30 anos de vida você viveu completamente errado. Deus foi mostrando ali que você estava no palco errado, seguindo uma vida completamente errada, distante ali do que ele tinha para mim. Então foi realmente um grande choque ver tudo isso. E agora, com essa nova identidade, ela vai mudar assim o rumo da minha vida, né? Então o meu futuro será completamente diferente. Então realmente ele foi confirmando em mim o que é que ele quer de mim, né? Com tudo isso, então realmente é construir uma nova história baseada em quem eu sou em Cristo agora, não mais baseada em mim. Ele foi fazendo um processo em mim, e é doloroso esse processo de limpeza,
de purificação. Então ele fala, né, que após esse momento, né, de purificação, de limpeza, vocês sentirão nojo de quem vocês eram, vocês terão vergonha de quem vocês eram, e realmente é essa sensação de tão doloroso e tão profundo que foi ali a limpeza que ele foi mostrando. Então, com toda essa limpeza, toda essa purificação, ele foi mostrando, ele tem mostrando, confirmando em mim a minha nova identidade e mostrando que agora é uma nova vida baseada em quem eu sou nele, uma vida agora para glorificar o nome dele. Então, ele me salvou para isto, para que agora eu tenha uma vida que o glorifique, que faça com que o nome dele seja conhecido. Então, agora a gente anda como filhos da luz. Antes a gente estava nas trevas, né? Paulo fala sobre isso, mas agora somos filhos da luz, então devemos andar como filhos da luz. E todo esse processo com Deus é bem desafiador. Desde o início, eu comecei, o meu encontro com Cristo foi em 2019, e ali ele foi conduzindo, fazendo as transformações, mudando coisas na minha vida. Mas a parte mais dolorosa tem sido aí os 2 últimos anos, porque foi assim, muito transformador. É uma mudança ali da água pro vinho. Minha vida tem vindo, né, desde 2019, 2020, mudando muito. Mas os 2 últimos anos, como o meu relacionamento com ele foi muito mais intenso, que foi realmente ali quando eu entreguei por completo, tem sido assim, muito forte. E você ver você saindo de você mesmo, né? Ele te tira de você mesmo. Então é uma sensação assim muito estranha de você sentir você se desfazendo. Você se desfaz por completo. Então ele coloca ali no seu coração os desejos dele, a vontade dele. Você não se conhece mais. Então realmente é um processo aí agora de autoconhecimento, de conhecer essa nova natureza, de crescer nessa nova natureza, porque você se torna um filhinho de Deus ali nesse processo. E você tem que caminhar aí para tornar um filho maduro de Deus. E esses 2 últimos anos têm sido bem profundo nesse conhecimento, nessa profundidade, nessa caminhada com Cristo, né? Na formação desse caráter de Cristo que ele tem feito em mim. Então tem sido realmente assim muito intenso. E o desafio agora é desafiador, né? Estar aqui nesse novo país é incrível. Esse país é sensacional, é muito bom estar aqui, mas é um grande desafio estar em um lugar que te leva para longe de Deus. Aqui é um grande desafio, um desafio de você se manter fiel a Deus em um lugar que te leva para longe dele. Então realmente é desafiador. E eu lembro que o ano passado, gente, só tem 1 ano que eu estou aqui, nem eu acredito, né? O ano passado, antes de eu sair daqui, que eu fiz ali a entrega, eu falei, meu Deus, meu Senhor, o Senhor me salvou. E o Senhor está me mandando para um lugar, assim, bem desafiador, porque eu sabia já que aqui era um lugar que as pessoas são distantes de Deus, né? As pessoas que eu conheço, as pessoas que são daqui, que eu conheço, que eu conheci, elas não acreditam em Deus. Então, é desafiador. Então, eu tô aí, Deus me colocou em um grande desafio, que ele me mandou sozinha para esse país. Então, ali o meu cenário é muito desafiador. O meu cenário é muito desafiador estar nesse lugar agora com uma nova natureza, né? E esse lugar realmente nos leva para mais longe de Deus. Ele, né, é mais chamativo ainda para as coisas do mundo, para você aproveitar o mundo, a liberdade e tudo mais. A cidade que eu estou é incrível, então estar aqui é sensacional e tudo mais. Mas eu não estou aqui para viver as minhas vontades baseadas nos meus desejos antigos, no que eu queria. Eu não sabia que quando eu iniciei esse plano no Canadá, inclusive, nem imaginava que eu ia viver toda essa transformação, que eu ia chegar aqui
não para viver a minha vontade, os meus desejos, mas para viver a vontade de Deus, do Pai que está no céu. Imagina, não imaginava isso, toda essa transformação. Então, tem sido um grande desafio. É doloroso também esse processo de santificação. Quem já passou por ele vai saber, vai compreender, vai entender o que eu estou falando. Então é um processo doloroso, ao mesmo tempo extraordinário estar vivendo isso, de falar o porquê que o Senhor me escolheu para viver tudo isso, de realmente ele nos separa do mundo para ser dele e começa a nos transformar. Passamos agora a ser um filho de Deus, não mais uma criatura, mas você é filho de Deus. Então, como não se alegrar com tudo isso mesmo diante de um processo todo doloroso? Então, ele fala que vai nos dar um novo coração, um novo espírito. Ele vai colocar a lei no nosso coração, nos dar um coração obediente, e é realmente isso. Então, quando eu passei a ler a palavra, e ela foi a própria palavra que foi me mostrando que eu estava vivendo o processo de conversão, porque eu nem ali no início eu não sabia o que eu estava vivendo. Então foi quando eu comecei a me aproximar da palavra, que ele estava me chamando para estar perto, que eu fui entender que eu estava vivendo esse processo de conversão. Então, estar na palavra foi ali me identificar o que eu estava vivendo. Então era tudo tão poderoso e tudo tão profundo. Então tá sendo desafiador, mas ao mesmo tempo ele me sustenta, né? O Espírito Santo que nos dá a força, porque se fosse pela minha força eu não conseguiria nada, mas é impressionante como ele nos sustenta. E quando vem assim na mente que, gente, nada faz sentido, né? Nada faz sentido, ele vem e me lembra do porquê. O porquê está aqui, o porquê que ele fez tudo isso. Então, eu sou assim, meu coração transborda de alegria, de gratidão, por eu estar vivendo todo esse processo com ele. E eu sei que preciso ser paciente, porque ele está trabalhando aí muito para que eu possa viver ali os planos dele. Então, aguardar os planos de Deus, viver na dependência de Deus, tem que ser paciente, mas eu entreguei para ele o controle da minha vida e decidi realmente viver o senhorio de Cristo, né? Viver a vontade dele, no tempo dele, e deixar que ele conduza todas as coisas, o que inclusive me ajudou em todo esse processo de mudança e de país. Eu acho que a minha imigração, ela não foi difícil, eu não sofri com a imigração, o meu processo com Deus que está sendo mais doloroso. Mas se eu for analisar a minha imigração, como é sobre isso, né? Sobre estar no centro da vontade dele. Quando estamos no centro da vontade dele, vemos como ele conduz as coisas de uma forma tão leve. Ele vai abrindo as portas, as coisas vão acontecendo. Não é você tentando empurrar a porta para que ela abra de qualquer jeito. Não, ele vai abrindo as portas, tudo vai acontecendo da forma que ele quer. Então eu não tive dificuldade com isso. Eu fui ali fazendo a minha parte, lógico, e ele foi conduzindo as outras coisas. Acho que de tudo isso, esse meu processo com ele que é o mais desafiador. Então realmente ele tinha que cuidar da outra parte, senão eu não ia conseguir, eu não ia suportar, né? Então ele sabe até onde a gente suporta, porque realmente esse processo com ele tem sido assim muito profundo, de toda transformação, de você ser um novo ser, ter uma nova natureza, ganhar um novo coração. É um processo bem profundo, e para você aí digerindo tudo isso e aceitando tudo isso, essa nova natureza de se comportar com essa nova natureza, de viver de acordo com essa nova natureza. Mas aí ao longo da caminhada ele vai nos corrigindo, né? Ele nos disciplina porque nos ama, e eu não fico triste porque ele está me disciplinando, mas fico feliz porque se ele está me corrigindo é porque
Ele me ama. Então, eu sou eternamente grata, assim, sou muito feliz, meu coração transborda e estar aqui compartilhando tudo isso. É esse desejo que ele tem colocado no meu coração de dar meu testemunho, de falar de tudo que ele tem feito na minha vida, porque não é para mim, não é sobre mim, é tudo sobre ele, é dele, por ele, para ele. Então, toda glória é para ele. Então, eu sempre darei para ele. Vamos ver aí como que ele vai conduzir aí as próximas etapas de todo esse processo que eu tenho vivido com ele. Então, gostaria de compartilhar isso com vocês sobre esse processo diferente de imigração que eu vivi, como eu falei, acabou sendo diferente ali dos outros processos de imigração devido ao processo que eu estava vivendo com Deus, de conversão, e eu fico impressionada quando eu olho todos os detalhes. Quando eu tô compartilhando, eu compartilho um pouco, né? Muitas pessoas têm acompanhado toda essa trajetória, mas você acaba compartilhando poucas coisas e é impossível você expressar e compartilhar tudo que você tem vivido. E quando eu olho cada detalhe do processo, de como ele foi conduzindo, de como eu tinha que realmente morrer ali enquanto eu estava no Brasil, porque antes de sair do Brasil eu falava, não, eu sabia que ele estava me pedindo para me batizar, mas eu falava, não, quando eu chegar lá, eu me batizo, quando eu chegar lá, eu me batizo, mas não. Eu tinha que batizar lá, e ele deixou claro, tanto que ele foi me perseguindo, para eu me batizar e entregar o controle. Então, foi realmente batizar, foi ali um momento que marcou de realmente eu tô morrendo para mim, entregando para ele, para que Cristo viva. E realmente foi isso. E eu chegando aqui, então marca esse ponto muito importante na minha vida. Não é sobre viver mais para mim, meus desejos, minhas vontades, né? Eu tenho negado cada vez mais. Então Cristo fala, né, que temos que carregar nossa cruz, nos negarmos para segui-lo. E eu sinto cada palavra, cada gente ali, cada passagem que eu leio, eu me identifico ali, é muito profundo, é muito forte, vai lá no profundo. E então marcou esse ponto, esse grande ponto aí na minha vida de realmente chegar no Canadá, né, é viver para mim, é viver para ele, e ele veio confirmando cada vez mais. Quando eu cheguei aqui, essa nova identidade, ele foi trabalhando cada vez mais o meu íntimo quando eu cheguei aqui no Canadá. Então, esses últimos períodos, desde quando eu cheguei aqui até agora, então, realmente tem sido muito profundo, e cada vez mais ele vai se revelando. Quanto mais a gente busca, mais ele vai se revelando aí o que ele quer de nós. Então, era sobre isso que eu gostaria de falar hoje com vocês. Espero que esse vídeo tenha sido útil, que vocês possam caminhar em direção à vontade de Deus, que vocês possam entregar também a vida para Cristo e viver essa nova identidade que Ele tem para nós, essa nova identidade de filho e de filha amada. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Se inscreva no canal, deixa aqui o seu like, o seu comentário. E também tem todos os vídeos aí que eu já compartilhei da minha trajetória, da minha vida. Então, quem é novo no canal, não deixe de conferir esses vídeos. Vejo vocês no próximo e bye bye!